Pessoal, então, dentro da nossa disciplina, análises laboratoriais bioquímicas e hematológicas, determinações bioquímicas para o diagnóstico e monitoramento das patologias associadas ao metabolismo de carboidratos. Pessoal, como nós sabemos, os carboidratos, eles são compostos aí, na maior parte, da nossa base de pirâmide alimentar. Então, a maior parte aqui da nossa alimentação envolve carboidratos. Depois nós temos aí uma porção média de proteínas e uma pequena porção de lipídios. Isso daqui é essencial para a nossa sobrevivência. Nós precisamos desses elementos. Os lipídios, eles fornecem para a gente os ácidos graxos livres, ou seja, todo lipídio que nós ingerimos na alimentação, após o processo de digestão, se transforma em ácido graxo livre, isso é absorvido no intestino, e a partir disso vai ser metabolizado ali no fígado em éster de colesterol, e isso daí entra na composição de membrana celular, hormônios, cerídeos do nosso organismo, entre outras funções. As proteínas funcionam muito bem na nossa alimentação e após a digestão, nos fornece a base estrutural de todas as nossas proteínas, que são os aminoácidos, certo? Então, toda proteína ingerida, seja em forma de alimento ou seja em forma manipulada, ela vem fornecer no final aminoácidos que são absorvidos e depois entra na constituição ali das nossas próprias proteínas, decodificadas pelo nosso material genético. Então, cada um tem uma composição proteica diferente, porque isso é intrinsecamente correlacionado ao meu material genético, certo? E a distribuição desses aminoácidos é determinação também genética. Então, eu preciso primeiro captar esses aminoácidos através da ingestão de proteínas e depois os aminoácidos biodisponíveis no meu organismo irão entrar em ligações peptídicas, formando novas proteínas estruturais de acordo com a minha genética, certinho? E por fim, a maior parte da nossa alimentação composta aí de carboidratos. Esses carboidratos, no final, eles vão ser metabolizados e digeridos em glicose, certo? E a glicose é uma molécula bastante conhecida de vocês, desde os primórdios. Essa molécula de glicose aqui, ela tem uma função importante no meu organismo, que é a manutenção energética. E essa manutenção energética, ela passa pela quebra da molécula de glicose. Então, a molécula de glicose, são 6 átomos de carbono, C6H12O6, só que recapitulando aqui alguns conhecimentos básicos, e ligados, átomos de carbono ligado a átomos de hidrogênio, assim, em simples ligações covalentes, e também ligado ao oxigênio, certo? Então, são 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio que se interagem em ligações covalentes, formando aí a molécula de glicose. Quando nós consumimos carboidrato, é simplesmente para obtenção desta molécula de glicose, e aí essa molécula de glicose biodisponibilizada no nosso organismo, ela vai entrar dentro da nossa célula pelo auxílio da insulina, ok? E aí dentro da nossa célula, pelo auxílio da insulina, essa molécula então vai ser quebrada em uma via glicolítica, E nessa via glicolítica ali, ela vai para o ciclo do ácido cítrico na mitocôndria, que é o famoso ciclo de Krebs. E, resumindo, pessoal, esse conhecimento aqui que nós já temos, literalmente, nesta quebra da molécula de glicose, eu vou ter aqui, a
dissociação de todas as ligações, não é? Então, todas as ligações vão ser quebradas, e quando eu quebro todas essas ligações, não é, vai sobrar energia para alimentar essa molécula aqui, ó. Então, toda energia captada, aqui representada por essa cor verde, e essa energia foi disponibilizada pela quebra da molécula de glicose, essa energia, então, vou colocar aqui um Ezinho de energia, né, e um raiozinho. Essa energia, então, vai alimentar essa molécula aqui, ó, adenosina difosfato, tá bom? E aí a adenosina difosfato, ela só tem 2 átomos de fosfato, como ela foi energizada pela energia proveniente da quebra da molécula de glicose, agora ela vai se transformar na nossa matriz energética, que é o ATP, adenosina trifosfato. Reparem que um átomo de fosfato foi adicionado à molécula devido à energização, né? Antes era adenosina de 2 fosfato, e agora, energizada, ela passa a ser adenosina trifosfato. E para que eu preciso de adenosina trifosfato? Isso aqui é energia para contração muscular. A contração muscular envolve respiração, envolve locomoção, certo? Envolve pressão arterial, envolve batimentos cardíacos. Então, você consome ATP praticamente 24 horas por dia, quando eu olho somente para batimentos cardíacos e respiração, que são aí controlados pelo sistema nervoso central autônomo. Você não precisa pensar, bate coração ou respira para que isso aconteça. Simplesmente acontece de forma autônoma e você gasta ATP de forma autônoma. Logo, você precisa quebrar glicose 24 horas por dia, certo? Então, você precisa de muita energia. Além disso, o ATP, ele vai fornecer energia para ligações peptídicas entre os aminoácidos que irão constituir as novas proteínas. Então, os aminoácidos ali biodisponíveis da ingesta de alimentos irão fazer com que haja novas proteínas através de ligações peptídicas, que é simplesmente feito pela sua célula no momento de síntese proteica. Como que a síntese proteica ocorre? O meu material genético, nos 46 cromossomos que temos na espécie humana, existem ali os genes, que são responsáveis pelo código genético de uma ou várias proteínas. Eu vou pegar esse código genético, copiar um RNA mensageiro, que sai do núcleo da célula, vai para o citoplasma. Lá no citoplasma da célula, esse RNA mensageiro vai fazer, sim, uma tradução genética, e através desse código genético de códons, eu coloco ali a disponibilidade dos aminoácidos e ligo esses aminoácidos em ligações peptídicas. Então, cada aminoácido é ligado no meu organismo pela síntese proteica através das ligações que eu chamo de, então, aminoácido 2, aminoácido 1, ligado aqui por essa ligação agora chamada de ligação peptídica, certo? E quem forneceu energia para fazer essa ligação peptídica da síntese proteica? Cada proteína ali tem inúmeros aminoácidos, então eu preciso de inúmeros ATPs, certinho? E os lipídios, os ácidos graxos livres, que são provenientes ali da quebra de lipídios no processo digestório, eles são absorvidos no intestino, vão para o fígado. Lá no fígado, este ácido graxo livre vai ser, então, reorganizado em novas moléculas. Exemplo, éster de colesterol, eu ligo o ácido graxo livre, transformo ele em éster, isso tudo envolve energia, certo? Vai formar também hormônios, que tem a parte lipídica e a parte proteica, então vou ter que ligar proteínas com lipídios, envolve gasto de energia, certo? E também formando ali moléculas de depósito, que nós chamamos de triacilglicerol, que se deposita no tecido adiposo, e aí é o excesso energético proveniente da alimentação,
E isso tudo envolve gasto de energia. Então, você precisa de ATP 24 horas por dia para vários metabolismos, não só para a reorganização de moléculas ingeridas pela alimentação, mas também para a manutenção funcional metabólica do seu organismo, certo? Então, daí a importância da molécula de glicose e por que ela é a base da nossa cadeia ali alimentar energética, da nossa matriz energética diária. É o que nós mais consumimos, né? Então, as pessoas, né, consomem alimentos à base de farinha de trigo, né, farinha de arroz, farinha de batata, enfim. Isso tudo é proveniente de amido, tá bom? Amido de trigo, amido de milho, amido de mandioca, né? Amido de batata, certo? Todo amido aqui é um polímero, né, de glicose, ok? E aqui o amido que compõe os grãos, né, basicamente o arroz, é um amido diferenciado chamado de maltose, mas o que é maltose? Polímero de glicose também. Então, quando a gente observa massas em geral, né, alimentos à base de trigo em geral, castanhas, né, e grãos, nós observamos aqui uma presença muito grande de glicose nesses alimentos, tá bom? Então, um prato de comida ali, arroz, feijão, sei lá, batata, né? Isso tudo tem amido, isso tudo tem glicose, certo? Então, sempre a maior parte da nossa alimentação é composto disso daqui, ok? E aí, erroneamente, né, as pessoas que têm quadro clínico diabético associam isso a não poder comer doce. Na verdade, elas não podem ingerir muito carboidrato. Então, carboidrato não só doce, porque doce é uma das propriedades ali dos carboidratos, né? É um açúcar chamado sacarose, que vem uma frutose ligado com a molécula de glicose, né? Então, está bem representado aqui, olha, né, neste slide. Então, tudo aquilo que passa pelo tubo digestório, né, em relação a carboidrato, que nós chamamos aqui de amido, é quebrado em oligosacarídeos, né, que são carboidratos menores. Esses carboidratos menores, né, nós temos aí a maltose, que aí precisa no final, para ser absorvido, no seu intestino só vai ser absorvido monossacarídeo, então tem que quebrar tudo. E aí eu vou usar a enzima maltase lá nos enterócitos, que são as células que compõem o meu intestino, para quebrar o polímero de maltose, né? Primeiro eu uso a amilase salivar e a amilase pancreática, depois se transforma num disacarídeo, ou seja, duas moléculas de glicose, disacarídeo, tá bom? E aí, uma outra enzima atua, a maltase, para pegar o disacarídeo glicose e transformar isso em duas moléculas de glicose. Além disso, eu tenho também a sacarose. A sacarose é uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. E aí eu preciso da enzima sacarase para que isso seja quebrado em glicose e frutose e seja absorvido. E aqui está a questão, né? Maltose é um açúcar que não tem um sabor palatável doce, que a gente conhece, mas é um açúcar, tá bom? Sacarose, aí sim, é um açúcar palatável doce que nós conhecemos, certo? E está presente nas frutas. Por isso que a frutose está presente em toda a sacarose, certo? Frutose vem de frutas. Então, todas as frutas têm sacarose em maior ou menor grau, mesmo o limão, tá bom? E aí, é uma questão de composição bioquímica
chamada de frutose e glicose, formando a sacarose. E algumas outras, né, iguarias, nós temos aí também o açúcar, que aí é sacarose pura, vindo da cana-de-açúcar, tá bom? E é justamente isso aqui que estraga o paladar do ser humano. Né? Você pensa que açúcar é só doce, e na verdade não é. E o açúcar do leite, que é a lactose. Reparem que o leite não tem só lactose, ele tem proteína do leite, ele tem... E essas proteínas do leite são importantes fontes de aminoácido, tem lipídios, tá bom? Que são importantes fontes de lipídios para o nosso organismo. E tem o açúcar do leite, que é a lactose. Reparem que o leite, ele é levemente adocicado. Não é? Quando a gente toma o café puro, né, muitas pessoas não conseguem fazer isso porque é muito amargo. Mas quando você mistura o café puro, sem adoçante nem nada, e coloca o leite, esse sabor amargo já é quebrado pela presença do açúcar do leite, que é a lactose. E aí precisa-se lá no organismo de uma enzima chamada de lactase, né, que quebra ali a lactose em glicose e galactose, certo? Então essa é a composição da lactose, que é uma molécula de glicose mais galactose. Qual que é a composição da sacarose? Glicose mais frutose. E qual que é a composição da maltose? Glicose com glicose. Entendendo esse metabolismo aqui, nós podemos, então, discutir alguns problemas fisiopatológicos no nosso organismo. Antes disso, não é? Todo alimento passa pela nossa boca, trituração mecânica e ação, né, da enzima amilase salivar. Então, aqui eu já tenho as glândulas salivares anexas. A amilase salivar já começa aqui, junto com a trituração mecânica do alimento, a digerir o quê? O amido, né, presente aí dos carboidratos, certo? Seja esse amido qual for. Porque quando fala amido, já vem na cabeça amido de milho. Não, amido é todo polímero de carboidrato proveniente da natureza. Então tem amido de milho, de mandioca, de arroz, de trigo, enfim, certo? Então começa a digestão desses carboidratos na boca pela choque mecânico e pela ação da enzima amilase. Deglutimos esse alimento, no estômago tem o choque mecânico peristáltico, a ação do ácido clorídrico, né, e a ação de enzimas tripsinas. Então aqui o alimento também é pulverizado, né, quando ele é mais pulverizado, ele aumenta a superfície de contato para a atuação das enzimas para quebra e digestão. E aí a tripsina começa a digerir as proteínas, certo? Quando eu entro nessa primeira porção, que é o duodeno, certo? Nessa primeira porção aqui eu tenho a digestão, basicamente, a finalização da minha digestão. Então, depois que eu saio aqui no estômago, eu tenho o duodeno, que é a primeira porção do intestino, que está ligado aqui, o ducto pancreático, tá bom? E nesse ducto pancreático também é ligado aqui o ducto da vesícula biliar, ok? E aí, pessoal, dentro dessa vesícula biliar existe um produto importante no nosso organismo, que é um emulsificante de gordura chamado de bile, certo? A bile, popularmente conhecida como fel, não é? A bile na verdade, bile, tá? Ela vem e coloca aqui, então, bile, certo? Ela vem, deposita nessa vesícula biliar. E da onde que é formada essa bile? As hemácias do seu organismo, que são hemolizadas, lembram lá da hematologia, ou de ciências morfofuncionais, sistema imunológico e hematológico, ou de fisiopatologia, né, do sistema hematológico. Em algum momento vocês viram aí que as hemácias ela tem 120 dias, né, de vida. Nesses 120 dias de vida aí, ela se rompe, né, e é capturada por um órgão que fica logo aqui do lado, chamado de baço, né? Então, quando nós olhamos aqui uma disposição, o baço fica bem aqui, ó, nessa região, tá?
Então, o baço capta as hemácias hemolizadas no meu organismo, por isso que ele é um órgão esplênico, desmonta essas hemácias e isso vai virar um subproduto para o seu fígado trabalhar, né? Chamamos de bilirrubina. A bilirrubina, então, é convertida, né, bilirrubina indireta, ela é conjugada no fígado por ácido glicurônico, e aí forma o que nós chamamos de bilirrubina direta, que é um produto inicial da bile, tá bom? A bile, ela vem aqui e deposita na vesícula biliar, certo? E quando eu faço a ingesta de gordura, reparem que a gordura não é digerida na boca, não tem enzima que faça isso, não é digerida no estômago, mas quando chega aqui no duodeno, como tem aqui o pâncreas é uma glândula exócrina e endócrina ao mesmo tempo. Exócrina porque ele produz lipase pancreática, tá bom? Então essa enzima chamada de lipase, ela caminha aqui pelo ducto pancreático e é eliminado, né, no duodeno, excretado aqui no duodeno. E a lipase é uma enzima que vai degradar lipídios na presença de água. Água mistura com lipídio? Não. Né? Lipídios são moléculas apolares. Água é uma molécula polar. O que acontece então? Aí nesse momento entra em atuação a bile, né? É descarregada a bile aqui no duodeno, a bile emulsifica a gordura, tá bom? Então a bile aqui emulsifica a gordura e a água pode misturar com a gordura. E aí a enzima lipase atua em cima dessa emulsificação, hidrolisando a gordura e quebrando isso em ácido graxo livre. Aí o ácido graxo livre pode sim ser absorvido ali no seu enterócito, tranquilamente. Certinho? Então, olha aqui numa outra visão, essa parte do duodeno eu vou receber aqui o material proveniente do estômago, já bem líquido, certo? E aí, atuando aqui as enzimas lipase pancreática, junto com a bile para digestão de gorduras, e a finalização disso tudo, da quebra de aminoácidos que começou aqui, a quebra de proteínas, perdão, que começou aqui no estômago, né, o pâncreas também produz a tripsina pancreática, né? Então tem a tripsina no estômago, mas também tem a tripsina pancreática. E depois, né, aqui também para finalizar a quebra dos carboidratos que já começou lá na boca, né, o pâncreas coloca aqui a amilase pancreática, tá bom? A amilase pancreática. E aí, pessoal, essas três enzimas atuam aqui finalizando a digestão, né, porque a próxima parte aqui do meu intestino é o intestino delgado, né, composto aí primeiramente por jejum e depois pelo ilho, que desemboca aqui no meu intestino grosso, ok? E aí nesse processo aqui, como já terminou a digestão enzimática e mecânica depois do duodeno, isso vai para o intestino ser absorvido, e aí eu vou, nessa situação, começar a ter essa percepção aqui dos problemas provenientes dos carboidratos, certinho? E olha só, aqui já começam os primeiros problemas, né? Quem tem problema de intolerância à lactose, ok? Então, como que isso funciona? A intolerância à lactose, certo? Ela é proveniente da má produção ou ausência de produção ou baixa produção dessa enzima aqui, olha, chamada de lactase. Então, as pessoas já nascem geneticamente com isso, ok? E aí, geneticamente, elas podem, nos enterócitos, produzirem
pouca lactase, o que vai gerar uma certa intolerância à lactose, tá bom? Ou podem não produzir lactase, o que vai gerar uma grande, intolerância à lactose. E o que é a intolerância à lactose? Reparem que o leite, ele é composto, como eu falei, de lipídios e de proteínas e de carboidratos. Então, quando eu falo aqui de questões proteicas, os aminoácidos provenientes da proteína do leite vão ser absorvidos normalmente, não é? Os lipídios provenientes do leite serão absorvidos também, sem problema nenhum, nos enterócitos, mas se a pessoa tem baixa produção de lactose ou ausência de produção de lactase, perdão, ela não consegue, quebrar esse disacarídeo, e disacarídeo não entra no enterócito, entra só depois de quebrado somente a molécula de glicose e a molécula de galactose. Então, a pessoa tem baixa produção de lactase ou ausência dessa produção, a lactose sobra no tubo digestório. E aí que entram os problemas, não é? Que problemas são esses? No nosso intestino existem microbiota normal, nós chamamos de microbiota normal intestinal ou enterobactérias, certo? As células do intestino são chamadas de enterócito, cito de célula, entero de intestino. Então, enterobactérias são bactérias intestinais, simples assim. Dessas enterobactérias, existem as bactérias probióticas, que são aquelas bactérias boas, ou seja, promotoras da biota intestinal, que estão ali para regular o seu intestino. Essas bactérias são importantes na conversão da vitamina B12, na produção de vitamina e ativação da vitamina D, tá bom? Entre outras milhares de funções que essas probióticas funcionam, regulando seu intestino. Mas dependendo da alimentação, eu também posso ter muita bactéria, enterobactéria disbiótica. Ao contrário das probióticas, que são promotoras da funcionalidade normal do intestino, as disbióticas são disfuncionais do meu intestino. São bactérias que promovem a disfunção intestinal. E aí eu vou ter problemas quanto a isso. E uma bactéria que amplamente coloniza o meu intestino é uma bactéria que eu chamo de Escherichia coli. A maior parte do intestino é colonizado por esta bactéria aqui, ó, chamada de Escherichia coli. O que é Escherichia coli? É um bastonete gram negativo. É uma enterobactéria que está ali dentro do intestino e que se alimenta de quê? Lactose. E quando sobra lactose no intestino, essa bactéria aqui, que está em maior parte no meu intestino, existem outras, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, enfim, tá? A Escherichia coli pega a lactose que está sobressalente ali, que não foi absorvida no meu intestino, pela deficiência de produção de lactase, começa a fermentar a lactose. Vocês sabem que toda fermentação de carboidratos, que nós estudamos na química, ela termina em produção de gás e ácido. Toda fermentação produz gás e ácido. Fermentação alcoólica, fermentação de carboidratos, enfim. Toda fermentação produz gás e ácido. Se essa bactéria tem muito a ver aqui com a massa fecal, é por isso que quando você escuta ali numa notícia no jornal, a Baía de Guanabara está ali contaminada com coliformes fecais. O que é isso? Palavras bonitas para se falar, tá cheio de merda lá, tá bom? Tá cheio de cocô, literalmente, certo? Por quê? Escherichia coli é a bactéria que mais coloniza ali o intestino. Então, quando você olha para o bolo fecal, 50% daquilo ali é Escherichia coli, tá bom?
Então, quando fala assim que o ambiente está colonizado por coliformes fecais, são essas enterobactérias, entre elas a Escherichia coli, daí vem coliformes fecais, certinho? E aí também tem os coliformes totais, que aí entra a Escherichia coli, Klebsiella e esses outros tudos aí. Pois bem, a Escherichia coli, como está em maior parte, e fermenta lactose, vai sobrar o quê? Gás no seu intestino, provocando distensão abdominal, desconforto abdominal, flatulência excessiva, certo? E também ácido, proveniente da excessiva fermentação da lactose. O que o ácido faz com a célula? Alisa a célula, acaricia a célula ou agride a célula intestinal? Vai promover uma agressão, né, intestinal, e aí, assim como o intestino delgado, ele é responsável pela absorção de nutrientes provenientes da alimentação e da digestão, o intestino grosso, ele é responsável pela absorção de água. Então, reparem que toda esta, por mais que o alimento entre aqui muito seco, ele ao longo do tubo digestivo vai ser o quê? Liquefeito, pela reação enzimática, reação mecânica e pela água, né, proveniente de todas essas reações para promover hidrólise mediante a presença das enzimas. Então, no final, o bolo fecal, no final do intestino delgado, o bolo fecal é muito líquido. E eu não posso perder todo esse líquido. Então, a função do intestino grosso, ou cólon, é justamente promover a reabsorção da água proveniente do processo digestório. E aí, água com ácido, né, já viu que libera H+. H+ agride os enterócitos do cólon, inflama, e o cólon inflamado vai fazer o quê? Vai se tornar disfuncional, ele não consegue absorver água, resultado, diarreia. Tá bom? Então, uma pessoa que tem intolerância à lactose, é por isso que ela tem desconforto abdominal, flatulência, diarreia. Não pode tomar nada com lactose, porque vai sentir esses sintomas e agora você já sabe a causa raiz do problema do sintoma. Tem como eu eliminar a bactéria de dentro dessa pessoa? Não. É microbiota normal. Então, o que eu tenho que fazer? A pessoa tem como eu modificá-la geneticamente para ela voltar a produzir lactase? Ainda não é possível isso, tá? E o que eu tenho que fazer, então? Fornecer produtos para essa pessoa, primeiro fazer o diagnóstico, aí a gente vai estudar logo em seguida. Depois fornecer produtos zero lactose para essa pessoa alimentar. O que são produtos zero lactose? São aqueles produtos, não é? Onde o laticínio já é tratado com a enzima lactase. Então, a indústria alimentícia pega o leite, trata o leite com a enzima lactase, e depois que tratou o leite com a enzima lactase, no leite vai ter já a glicose e a galactose digerida ali pela enzima. Tá bom? Degradada pela enzima, não altera a palatabilidade nem o sabor do leite, não é? E o que vai acontecer? A partir dali eu posso formar queijos, iogurtes, né, ou outros laticínios derivados, zero lactose, certinho? E aí a pessoa pode sim beneficiar, porque ingerindo já o produto sem a lactose, porque ela foi já tratada industrialmente pela lactase, a pessoa não vai ter desconforto abdominal, ok? Porque não vai sobrar lactose no meu intestino, e essa bactéria aqui vai ter que buscar outra coisa para fermentar, certo? E aí, pessoal, é tão evidente essa fermentação da lactose pela Escherichia coli, que lá na microbiologia vocês já devem ter observado, né, um pouquinho sobre isso também, quando você estudou o Agar-McConkey, né, que é o agar que seleciona bactérias gram-negativas, né, e nesse Agar-McConkey, um dos critérios de diferenciação dele ali é que quando a bactéria crescia assim, olha, tá bom? Rosinha, olha lá, a bactéria cresce rosinha no Agar-McConkey, são bactérias que são lactose positiva,
E olha aqui quem que é, a Escherichia coli. Ou pode crescer assim, olha, somente a colônia cresceu rosa, né? O meio, né, ficou ali fermentado por outras coisas, mas cresceu rosa é lactose positiva. E no intestino também tem as bactérias que são lactose negativas, ou seja, não beneficiam desse carboidrato, tá bom? E aí, nessa situação, né, eu forneço produtos zero lactose para o paciente. Nessa situação aqui, pessoal, como que eu descubro que o paciente tem ou não tem intolerância à lactose? Não é? Eu posso fazer o teste genético, certo? Como que é feito esse teste genético? Colhe o sangue do paciente e analisa-se geneticamente se ele tem ou se ele não tem, não é, o gene responsável pela produção da lactase. Porque lactase é uma enzima, se é uma enzima é uma proteína. Se é uma proteína, isso veio de um RNA mensageiro. Se veio de um RNA mensageiro, veio de um gene. E aí, com o avanço da biologia molecular, nós mapeamos esse gene. Então, você consegue, né, hoje já fazer o mapeamento genético de uma pessoa que tem esse gene funcional ou de pessoas que não têm esse gene funcional. Então, você pode fazer isso. É um pouco mais caro, mas você pode fazer isso geneticamente falando. Descobrir se você tem deficiência da produção de lactase, e aí você vai ser um intolerante à lactose ou não, certo? Que benefício tem fazer um exame mais caro se existe um mais barato, que a gente vai argumentar logo em seguida. É principalmente em criança. Quanto mais cedo eu descobrir essa intolerância, melhor vai ser a qualidade de vida da pessoa, no seguinte sentido. Esse gene, né, ele se ativa ao longo da vida. Por isso que é comum você encontrar pessoas que relatam assim, quando eu era criança ou adulto, jovem, eu não tinha problema em tomar leite. Depois, né, já numa idade mais adulta, eu desenvolvi intolerância à lactose. Ele não desenvolveu, ele sempre teve. Ele já nasceu geneticamente assim, tá bom? É porque ele não sabia e aí, pela constante exposição à lactose, uma hora, né, o gene ele manifestou e ali você vai ter, aí sim, uma baixa, uma alta concentração de lactose no intestino com manifestação de sintomas mais evidentes, certo? E aí, quando eu descubro isso na infância, eu já promovo uma dieta equilibrada para o indivíduo, né? E ele nunca vai ter esse desconforto abdominal. E qual que é a importância disso? Quando eu trato o indivíduo desde a infância, uma hora ou outra você vai em algum local que não tem produto zero lactose. A pessoa que já vem em tratamento desde a infância, ela pode tomar, né, algum produto com lactose, eventualmente não tem o zero lactose, eventualmente ela pode tomar, porque ela já vem de um tratamento desde a infância, ou seja, essa baixa exposição à lactose, esporadicamente, de vez em quando tem necessidade, não vai ser suficiente para manifestar os sintomas nessa pessoa, né, porque ela nunca foi exposto, né, excessivamente à lactose. Então, essa é a importância de se descobrir em tenra idade, né, e aí o exame genético ajuda muito, né, a descobrir se a pessoa tem ou não tem intolerância à lactose. É igual o gene da calvície, não é? Independente da pessoa vai ser calvo, com pouca idade, tem gente que começa a ficar calvo aí com 18 anos, outros com 24, outros com 30, outros com 40 e outros com 50 e outros que nunca vão ficar calvo. O que determina essa calvície precoce ou tardia, né, é a exposição do gene ao fator humano, principalmente masculino, chamado de testosterona, certo? Então é por isso que mesmo o calvo, né, quando ele nasce e está ali na fase infanto-juvenil, ele tem cabelo como qualquer outra pessoa.
E a exposição ao agente ativador do gene leva à calvície no futuro. Da mesma forma é a lactose, tá bom? É por isso que é comum o relato. Ah, eu não tinha intolerância, eu adquiri. Não, você não adquiriu, você sempre teve. É porque não tinha manifestado ainda e como você nunca tratou, ativou agora em fase tardia essa intolerância. E aí a lactose também, tem criança que já nasce manifestando essa intolerância, né? Outros vão desenvolver isso na fase de criança um pouco maior, outros na fase infanto-juvenil e outros, né, numa fase ali já mais adulta, mas se não tratado a tempo, sempre vão manifestar no final. E aí, por isso, esse relato. Certo? Qual que é o teste barato de se fazer então, professor? Né? É simples, você vai ao laboratório em jejum, certo? E lá no laboratório você vai fazer o teste oral, né? Teste oral de tolerância à lactose, ao tóxico. Então, esse teste oral de tolerância à lactose, você vai em jejum ao laboratório, e aí colhe o sangue em jejum, e aí vamos exemplificar, colher o sangue em jejum, e aí vai lá no laboratório dosa a sua glicemia, tá bom? A sua glicemia. De jejum, deu, por exemplo, 80 miligramas por decilitro, tá bom? Certinho? E aí, depois que eu colhi o sangue, o laboratório vai dar para você uma solução concentrada de lactose, chamada ali de lactol, glucol, né? Olha lá. Você vai receber uma solução concentrada de lactose. Exatamente essa aí, ó. Tá bom? Então, é um frasquinho que contém ali 50 gramas de lactose, tá bom? Aí vem sabor limão, sabor, sei lá. Porque se você tomar isso aqui puro, pode provocar ânsia de vômito, certo? E aí você toma esse frasquinho, depois que colheu a glicemia de jejum, e aí quando você toma, 30 minutos depois, né, isso aqui já começa a ser absorvido no seu intestino. Aí tem médico que pede para colher de 30 em 30 minutos para ver o que nós chamamos de curva de intolerância, ou tem médico que pede para colher 2 horas depois. Mas o fato é que se colher 30 minutos ou 2 horas depois, qual que é o princípio? Se a pessoa é intolerante à lactose, tudo aquilo que ela ingeriu vai produzir diarreia, vai produzir flatulência, né? Ou às vezes não produz isso, mas o fato é que se ela estava em jejum e eu só dei lactose para ela beber, se ela não absorver lactose, a glicose vai aumentar aqui no sangue, sim ou não? Se não absorver, não tem glicose, né, para aumentar isso aqui. Resultado: 30 minutos depois ou 2 horas depois, a glicemia de jejum, né, que estava 80, vai ficar ali naquela situação borderline, 75, 80, 85, 90. Ou seja, não teve absorção intestinal, né? Então, de 30 minutos depois, né, se eu fosse colher assim, ou 2 horas depois, eu ia observar ali que a glicemia dessa pessoa que está intolerante, ou seja, não vai absorver a lactose, ia ficar ali, por exemplo, 90, 2 horas depois, 85, né? Ué, professor, de 80 para 90 subiu, hein? Isso aqui é reserva energética sua, né? Você tem ali, você consome glicose, olha lá, consome a glicose, toda a glicose absorvida, né, vai estimular o pâncreas a produzir insulina,
A insulina, né, pega a célula, olha aqui, a insulina chega lá na célula, encosta no receptor de insulina, né, o receptor de insulina ativa AMP cíclico, as fosfoquinases e ativa aqui o canal, né, transportador de glicose, ele se abre, a glicose entra dentro da célula. Glicose dentro da célula é quebrada, não é? Entra ali no ciclo de ácido cítrico ou ciclo de Krebs como piruvato, e aí transforma em ATP. Não estou precisando mais de ATP, né? O excesso de glicose, então, é transformado em glicogênio, certo? Não estou precisando mais de ATP nem de glicogênio. O excesso, então, é transformado em triacilglicerol. Por isso que quem come carboidrato demais, no final ele engorda do mesmo jeito, certo? E aí, voltando aqui ao raciocínio, né, por que essa glicemia aqui em jejum aumentou, né, para 90, sendo que eu não absorvi a lactose? Por causa disso aqui, ó. Se eu não ingerir nada no momento, meu organismo não absorveu nada de glicose, a baixa taxa de glicose, né, 30 minutos depois, você já está em jejum ali de 8 a 12 horas, você não comeu nada, você está com fome, só ingeriu que é trem ruim da lactose, que você não absorveu nada, né? A baixa taxa de glicose inibe a célula beta-pancreática que produz insulina e estimula a célula alfa-pancreática que produz glucagon. O glucagon vai lá no seu fígado e quebra o glicogênio, que são polímeros de glicose no seu organismo, e libera a glicose para o sangue. Então, esse aumento aqui, né, apenas de 10 miligramas, é um aumento metabólico, porque você não ingeriu nada e nem absorveu nada, certo? Então, aumento metabólico das suas reservas energéticas de glicogênio. Só isso, mais nada. E aí, cientificamente, para você comprovar que a pessoa absorveu alguma coisa, esse aumento aqui tem que extrapolar 20 a 25 miligramas. Isso é cientificamente. Mas se ficar ali até 19 miligramas, isso aí é metabolismo normal. Você não absorveu nada, o seu organismo foi lá e retirou reserva energética de glicogênio, certo? Então, até 19 miligramas, isso aí é metabolismo normal. Acima de 20 miligramas, né, aí a pessoa, aí sim absorveu alguma coisa. Então, nesse caso aqui, 30 minutos depois, estava 90 miligramas. 2 horas depois, 85 miligramas, essa pessoa não absorveu nada. Ou seja, ela é intolerante à lactose. Mesmo eu dando uma solução concentrada de lactol para ela, esse lactol passou, né? A única coisa, ele não foi absorvido, a única coisa que ele ainda vai servir aqui é alimentar a Escherichia coli, produzir gás e ácido, que vai produzir abdômen estendido, flatulência, náusea e diarreia, certo? Desconforto intestinal. Agora, uma pessoa que não tem problema, quando ela passa por este teste oral de tolerância à lactose, o que vai acontecer com ela? Chegou lá no laboratório, então, segundo caso clínico aqui discutido. Chegou lá no laboratório, colheu a glicemia de jejum, né? A glicemia de jejum dessa pessoa estava ali 80 miligramas por decilitro. E aí, 30 minutos depois, né, dela ter ingerido o lactol, aí você percebe claramente a diferença. 140 miligramas. Opa, de 80 foi para 140, né, então, ou de 80 foi para 110, já aumentou ali 30 a 60 miligramas por decilitro, ou seja, está acima de 20, então isso é absorção intestinal, certo? Está acima de 20 miligramas é absorção intestinal, ok? E aí 2 horas depois, esse negócio aqui ainda vai estar lá assim, 90, né? Ou 100,
enfim, mas o que se fala na literatura, quem, independente do horário que você colhe, de 30 minutos, 60 minutos ou 120 minutos, não é? Pelo menos um dos pontos da curva tem que dar acima de 20 miligramas de diferença da glicemia de jejum, para que se comprove uma efetiva absorção. E aí, com esse teste oral de tolerância à lactose, é um teste mais barato do que o teste genético, eu posso detectar aí facilmente se a pessoa tem ou não tem essa intolerância à lactose, certinho? É bem mais em conta, bem mais barato de se fazer este outro teste do que o teste genético. Quando se faz, então, o teste genético? Quando a pessoa, né, tem ali parentes de primeiro grau que têm intolerância à lactose. Por exemplo, os pais são, a pessoa não tem sintoma ainda, e mesmo sem sintomas, ficou uma curva muito assim, não sugestiva, aí sim, faz o teste genético, vai lá e resolve a situação para ver se não tem esse gene, certinho? E para criança, né, recém-nascido, você já quer descobrir isso, você não vai dar uma solução de lactol com a criança, você vai dar uma overdose nessa criança e matar ela, certo? E aí sim, essa solução você tem que fazer 1,75 gramas por quilo. Então, se a criança é pequenininha ali, até 29 quilos, ela não pode tomar 50, gramas de lactol. Até 29 quilos, se ela tiver 29 quilos, aí tudo bem, ela suporta, por esse critério, 1,75 gramas de lactose por quilo, de peso da pessoa. Aí sim, no 50, o mínimo que a pessoa tem que ter é de 29 a 30 quilos, certo? Menor do que 29 a 30 quilos, eu tenho que calcular o peso e dividir por 1,75 para ver quantas gramas que eu vou administrar. Aí eu faço a solução no próprio laboratório, que também você pode comprar essa solução em pó, certinho? Olha aqui, ó, lactol em pó, e aí você fabrica isso para a criança. A criança não pode tomar isso aqui, porque senão pode dar overdose, certo? Beleza. Vamos lá então, continuando aqui. Também a sacarose. Algumas pessoas têm problema com esse açúcar, frutose. Tem baixa absorção de frutose, também vai ocorrer os mesmos problemas, algumas bactérias consomem isso, pode dar abdômen estendido, pode dar desconforto abdominal, diarreia, pode dar, algumas pessoas podem absorver frutose, mas a frutose, tanto a frutose quanto a galactose, no final elas são convertidas em glicose, tá bom? O meu organismo, independente de absorver galactose ou absorver frutose, ele converte tanto a galactose em glicose, porque o final que eu preciso é só glicose para fazer a matriz energética. E ele converte a frutose em glicose também, e aí o meu organismo consegue fazer isso muito bem. Mas algumas pessoas não conseguem converter frutose, além de não conseguirem absorver frutose, também tem aquela pessoa que não consegue converter frutose em glicose, e aí a frutose natural da alimentação, quando ela chega no fígado, ela pode causar cirrose, pode causar diversos problemas relacionados a esse metabolismo. Como que eu sei se a pessoa tem intolerância à frutose? Também pelo teste oral de intolerância à frutose, mesma coisa. Só porque ao invés de dar lactol para a pessoa, eu vou dar frutose pura. Frutose pura, simples assim. Se não aumentar, porque a frutose pura, quando ela é absorvida aqui no enterócito, o enterócito converte ela em glicose, e aí sim a pessoa consegue aumentar a taxa de glicemia. O mesmo raciocínio, aumentou a glicemia acima de 20 miligramas, em uma das dosagens da curva de intolerância à frutose, é sinal que a pessoa absorveu. Se não aumentou, é sinal que ela tem baixa absorção por alguma intolerância. Mas isso não significa que ela tem problema de converter glicose, a frutose em glicose, porque a pessoa que tem essa dificuldade, ela libera muito nitrogênio.
E isso para a pessoa não pode, né? Aí faz um outro teste de espirometria, né, de gás nitrogênio. E aí constata que a pessoa realmente tem problema de conversão de frutose e é uma pessoa que tem que viver zero frutose. Quando eu falo disso, ela não pode consumir sacarose de nenhuma fonte, tá bom? Frutas, zero. Açúcar, zero, certo? E aí, alguns derivados, por exemplo, quando você vai fazer pão, você usa açúcar para fermentar a levedura do fermento do pão. Tá? Essa pessoa tem que comer, né, pães especiais, ela tem que ingerir alimentos zero açúcar, zero mesmo, certo? E o único adoçante que essa pessoa pode usar são adoçantes, né, do tipo stevia, que é um outro tipo de açúcar natural, doce, tá bom? Mas que não tem frutose na sua composição. E aí entramos no metabolismo da glicose, né? Já falamos aí da galactose, lactose, frutose, e o que sobra agora é a glicose. Então, glicose no meu organismo, a gente já viu que vira matriz energética, certo? Essa matriz energética aí, pessoal, ela faz o quê? Absorveu ali no intestino, né? Transformou tudo ali em glicose, frutose, galactose. Eu, depois da alimentação, vou ter uma alta taxa de glicose circulando, certo? Essa alta taxa de glicose circulando, ela provoca no meu organismo o que eu chamo de hiperglicemia. Hiperglicemia. A hiperglicemia, ela estimula a célula beta pancreática, tá bom? Então, estimula que a célula beta pancreática a produzir um hormônio chamado de insulina. A insulina, então, né, cai na corrente sanguínea, e aí ela entra na corrente sanguínea ali, ela é distribuída para os tecidos. A insulina, então, ela vai nas células do meu organismo, as células do meu organismo têm esse receptor de insulina, toda célula tem, certo? Algumas mais, outras menos. Mas o fato é que esse receptor de insulina, quando a insulina encosta nele, ele faz aquilo que eu já comentei. Ele libera, não é, a bioquímica celular, que é sempre a mesma, né? Ativa AMP cíclico, que ativa fosfoquinases, né? Então, isso aqui é uma situação que ativa os receptores das células, nesse caso aqui, o receptor de glicose, que é uma proteína, que é um poro transmembrana que se abre, e aí a glicose passa pela semipermeabilidade seletiva. Ou seja, sem insulina, não consigo colocar glicose dentro da célula. Então, é por isso que tem aí o quadro clínico diabético. O que é o quadro clínico diabético? Não é? Ele é o quadro clínico onde a pessoa não consegue, por algum motivo, colocar glicose dentro de uma célula. E aí ele sempre vai ser uma pessoa hiperglicêmica. Só porque qual que é o malefício de ser hiperglicêmico? A hiperglicemia, ela, em longo prazo, acaba promovendo necrose da microcirculação. É por isso que a pessoa que é diabética, né, ela tem dificuldade de cicatrização, né, por causa que a hiperglicemia provoca essa dificuldade de cicatrização, certo? E aí ela começa a desenvolver, né, isso daqui, ó, é a necrose, né, dos diabéticos, pé diabético, né? Ela começa a desenvolver alguns problemas em relação a diabetes, certo? E aí começa a necrosar muito, né? Olha aqui, o pé do diabético como que ele fica, porque é uma extremidade,
não é? Se é uma extremidade, a microcirculação fica comprometida, porque a hiperglicemia necrosa os vasos e aí começa na microcirculação. E quando essa pessoa injúria, né, faz alguma injúria no pé, a dificuldade de cicatrizar é enorme. E desenvolve essas feridas que não cicatrizam de jeito nenhum, tem que ser tratado, porque vira uma infecção secundária bacteriana. Isso eu estou falando só de pé, tá bom? As partes microvascularizadas do corpo, como retina, a pessoa começa a desenvolver isso aqui, ó, retinopatia diabética. Certo? Retinopatia diabética. Então, quando você observa dentro do olho, essa é a visão, né, que o médico tem. Já viu quando o médico, você vai na oftalmologista, você põe uma luzinha, isso aqui que ele enxerga. Né? O tecido, né, lá dentro do olho, que nós chamamos de retina, observem que ele é microvascularizado. Se é microvascularizado e a pessoa está se ela está ali com problemas a nível de hiperglicemia, o que vai acontecer? Essa microvascularização vai começar a necrosar. Se começar a necrosar, esse tecido deixa de receber oxigênio, resultado, né, a retina vai morrendo, e vai formando esses buracos aqui na retina, né, e aí uma das causas é a hiperglicemia, então por isso que chama retinopatia, ou seja, patologia da retina, proveniente da diabetes, que é o quadro hiperglicêmico que promove necrose dos vasos. Então, retinopatia diabética, uma pessoa que é diabética não controla suas taxas de glicemia, ela acaba desenvolvendo-se perca da visão, retinopatia diabética. Também o rim é um órgão muito vascularizado, e aí eu posso ter a nefropatia diabética, certo? E a pessoa pode caminhar por uma insuficiência renal. Quando a gente olha o rim, né, um corte histológico, e olhando a microcirculação ali do rim, a gente observa que ela é feita de néfrons, tá bom? Essas subunidades nefróticas aqui é a subunidade que promove ali a filtração glomerular. O sangue chega, né, extravasado o plasma aqui na cápsula de Bowman, isso aqui começa a entrar nos ductos, cápsula de Bowman, ducto proximal, aonde ali começa a formar a urina, não é? E aí a pessoa que tem nefropatia diabética começa a necrosar essa microcirculação, os néfrons começam a morrer, e por causa disso a pessoa pode desenvolver uma insuficiência renal. Então, o problema da hiperglicemia na pessoa é isso. Se ela continua hiperglicêmica, né, e não coloca essa glicemia dentro da célula, essa hiperglicemia acaba gerando necroses importantes na microcirculação, e a pessoa começa a desenvolver esses problemas de cicatrização, problemas de comprometimento de locais microvascularizados, como retina, rim, não é? E aí, nessa situação, a pessoa começa a ter problemas evidentes, né, fisiológicos secundários à hiperglicemia, ok? E aí, dentro desse mesmo raciocínio, o que deve ser feito, né, com esse paciente hiperglicêmico? Eu tenho que controlar a taxa de glicose dele. Para isso, fisiologicamente, o próprio organismo tenta fazer isso. Se ele não coloca glicose para dentro da célula, né, ele fica com glicose excessiva no sangue devido à constante alimentação e constante absorção de glicose. O organismo tenta eliminar isso pela urina. Então, a urina do diabético, ela contém muita glicose. Quando você vai fazer um exame de urina no laboratório, né, um dos parâmetros do exame de urina é avaliar a glicose na urina, porque uma pessoa normal, ela não fica eliminando glicose pela urina, né?
E o diabético, sim, ele elimina muita glicose por urina, até acima de 1.000 miligramas, né, por ml ali de urina, ele vai eliminando, porque tem muito no sangue, e mesmo eliminando muito na urina, vai continuar muito no sangue, porque o seu organismo, por si só, ele não é capaz de controlar essa hiperglicemia quando a pessoa é diabética, ela tem alguma disfunção. E quando a pessoa se torna diabética? Né? Ela se torna diabética quando, por algum motivo, ela não consegue colocar a glicose para dentro da célula. Não é só porque falta insulina, não. Você vai aprender nessa aula de hoje, né, também que existem outros tipos de diabetes. Por exemplo, quem produz a insulina é a célula beta pancreática. Então, eu posso me tornar diabético, como é mais conhecido, deixando de produzir insulina, tá? Ou a pessoa nasce geneticamente comprometida, ou seja, ela não consegue produzir insulina funcional devido a uma deficiência genética, certo? Ou essa pessoa, ao longo da vida, é uma pessoa que sempre foi desregrada em relação ao consumo e à dieta de carboidratos, né? E ali ela estimulou tanto o pâncreas a trabalhar que ela acabou, por isso, por si só, lesionando a célula beta pancreática. É o mesmo fator do alcoólatra, só porque o álcool no meu organismo ele é metabolizado pelo fígado e é hepatotóxico. Chega um momento que o fígado, né, os hepatócitos começam a morrer, tipo, ele não dá conta daquilo. É muito álcool para metabolizar e a pessoa entra num quadro de, primeiro, esteatose hepática e, por fim, cirrose hepática. Até comprometer acima de 50% do fígado e ficar inviável à vida, e aí realmente a pessoa morre por causa disso. A célula beta pancreática é a mesma coisa. Ela, se a pessoa for excessivamente compulsiva por carboidratos, ela vai gerar uma falência das células beta pancreáticas, e por causa disso a pessoa deixa de produzir insulina. Reparem que ela nasceu normal, não é genético. Ela desenvolveu ao longo da vida, e sim, por excessos alimentares, não é? E esses excessos alimentares é facilmente observado. A gente já consome carboidrato o dia inteiro mantendo uma dieta normal. Aí a pessoa, não é? Ela simplesmente come uma rapadura por dia. A pessoa nunca fez isso, nunca vi ninguém que faz isso. Ah, não viu não? Você bebe refrigerante? Refrigerante é o que, gente? Solução hipertônica de açúcar. Tá? Se você pegar um refrigerante, colocar em baixa fervura, o que é baixa fervura? Você não vai eliminar ali a água drasticamente. Baixa fervura, que ali vai evaporando, o que vai sobrar ali é um melado, açúcar puro. Pegar ali uma garrafa de refrigerante, metade daquilo ali é melado, solução hipertônica de açúcar, a ponto que tem estudos que comprovam que para cada copo de refrigerante que você bebe, você tem que beber 52 copos de água para neutralizar o efeito deletério do refrigerante. Que efeito deletério é esse? Primeiro, a alta concentração de açúcar vai promover uma alta taxa de hiperglicemia no seu sangue, né? E o fator desidratante, né? Se eu estou te dando a solução hipertônica, eu não estou te hidratando, eu estou, pelo contrário, desidratando. E aí tem mãe que fala assim, no dia de calor dá muito refrigerante para o seu filho. Dia de calor dá muita água para o seu filho. Refrigerante desidrata, é o contrário. Refrigerante te mata, como se diz assim, sem você perceber. Essa é que é a verdade. Certo? E aí você pode consumir de vez em quando, né? E se quiser realmente parar de beber refrigerante, a única coisa que o seu organismo anseia é para aquela sensação gelada, né? Bebe água gelada. Não é a mesma coisa, professor. Aí é porque o seu organismo anseia pelo ácido carbônico do refrigerante.
começa a colocar água com gás na geladeira. E você toma, dá aquele mesmo efeito do refrigerante. Aí sim, você consegue largar de tomar refrigerante. E se contudo você precisar de um sabor, pega suco de uva concentrado, aqueles que vendem em garrafa, pega um que você gosta. Aí mistura água com gás com aquilo ali que você consegue tomar uma coisa mais saudável, né? Mas não, o ideal é água, certo? Você consegue desmamar ao longo do tempo dessa alta taxa de açúcar, porque açúcar de manhã no café, tem gente que é formiga, né? Aí fala que não come uma rapadura por dia. É açúcar no café, não é? Fora os carboidratos, né, do café da manhã. E ali depois é um chocolatezinho, é uma balinha, né, é um doce, almoço. Aí depois tem uma sobremesazinha, né, com docinho, um sorvetinho. Tudo isso é carboidrato, gente. Refrigerante, tá bom? E aí a pessoa não entende porque que ao final ali de 50, 60 anos ela vai se tornando diabética ou intolerante à glicose. Ela simplesmente não entende isso. Simples, está explicado por quê. Certinho? E aí dentro desse contexto aqui, a questão, ela para de produzir insulina ou começa a produzir baixa insulina. E nesse momento que a pessoa vai ao médico, o médico solicita ali o glifage ou qualquer outro quelante de glicose. E a pessoa começa a ingerir aquilo, ou seja, ela não é insulinodependente total. Ela só está tomando alguma coisa para auxiliar o pâncreas nesse processo. Né? E uma dieta regrada. Não adianta nada comer o doce a vida inteira, agora vai finalizar a vida com a dieta regrada. Né? Então, é melhor ser moderado para comer tudo o tempo todo, quando quiser, mas de forma moderada. Tá bom? E aí, a insulina vai sendo produzida em baixa escala, porque a sua célula pancreática, a maioria delas já estão mortas, não consegue mais. Certinho, pessoal? Além da célula beta pancreática, né, ser geneticamente alterada por genética, a pessoa nasceu assim, ou por insuficiência ao longo da vida devido ao excesso do consumo de carboidratos, essa célula beta pancreática, ela também pode ser afetada por autoimunidade, isso mesmo. Você fabrica autoanticorpos, pode fabricar autoanticorpos que atacam a célula beta pancreática. É justamente esse anticorpo aqui, ó, o tem 3 tipos de anticorpos, entre ele, né, esse anticorpo que ataca a célula beta pancreática, que é justamente esse anticorpo aqui, ó, anticorpo anti-ilhota, tá bom? E anticorpo anti-GAD. São os 2 tipos de anticorpos que atacam a célula beta pancreática e acabam fazendo com que a pessoa pare de produzir insulina, desenvolvendo assim diabético mellitus autoimunológico. E falando de autoimunidade, você pode também produzir anticorpos anti-insulina, ou seja, você mesmo produzindo a insulina, o pâncreas está funcionando normalmente, você pode produzir anticorpos anti-insulina que vão fazer com que você tenha resistência à insulina do seu corpo. Ou seja, o seu pâncreas está produzindo, a insulina, ao ser lançada na corrente sanguínea, é atacada por anticorpos. E somente um pouco da insulina consegue acessar o receptor de insulina. Tá bom? E aí tem gente que pode nascer ainda com alteração genética desse receptor de insulina e por causa disso ser diabético, e é muito grave, né? E pode até desenvolver algum tipo de anticorpo contra este receptor. Então vocês viram que a questão do diabetes não é porque a pessoa tem falta de insulina. A questão de diabetes é a pessoa hiperglicêmica. Agora está hiperglicêmica por quê? Porque pode faltar insulina devido a problemas genéticos de produção nas células beta pancreáticas. Qual que é a célula que produz? Célula beta pancreática. Isso tem que estar claro na mente de vocês.
ou por excessos alimentares, ou porque ela até produz insulina, mas produz autoanticorpos que destroem a insulina. Ou essas células pancreáticas podem ser destruídas por autoanticorpos. Então, viu? Tem várias causas. E aí, nessa situação, o diabético ele está com muita glicose no sangue, você viu que isso é prejudicialíssimo, não é? A hiperglicemia no meu sangue provoca glicação de hemoglobina. O que é glicação de hemoglobina? É um estado em que a molécula de hemoglobina dos eritrócitos sofre uma reação de glicosilação com a molécula de glicose, e isso só acontece quando você está hiperglicêmico, tá bom? Então, o diabetes tem alta taxa de hemoglobina glicada, alta taxa de hemoglobina glicada quando ele não controla a sua hiperglicemia. E uma pessoa, mesmo sendo normal, ela tem uma taxa de glicação, porque afinal de contas, o nosso metabolismo, ele funciona de uma forma muito singular. Então, vou colocar aqui um gráfico, né? A sua glicemia normal é de 70 a 100 miligramas, isso é normal para todo ser humano que está tudo correto com o seu metabolismo. Então, de 70 a 100, se eu colher seu sangue em jejum, a sua glicemia tem que dar entre 70 e 100. Abaixo de 70, você está com hipoglicemia, tá bom? Que é um outro quadro patológico que tem que ser tratado também, tá bom? Hipoglicemia. Acima de 100, aí sim você está com hiperglicemia, que é o quadro clínico diabético ou de intolerância à glicose. Hiperglicemia. E aí, olha só, pessoal, uma pessoa normal, né, como que o organismo dela vai se comportar? Vai se comportar assim, ó. Se está normal, a glicemia dela está entre 70 e 100, variando aqui, ó, tá? Entre 70 e 100. Alimentou 30 minutos depois, essa pessoa vai absorver o carboidrato de glicose e aí vai provocar um quadro de hiperglicemia momentânea, tá bom? Momentânea, porque a hiperglicemia, alta taxa de glicose, estimula a célula beta pancreática a produzir o quê? Insulina. Logo a pessoa produz insulina, a hiperglicemia da pessoa é controlada e ela volta a valores basais. Tá bom? Simples assim. Isso é uma pessoa normal. Agora, como que comporta uma pessoa diabética? Eu vou representar aqui por essa linha roxa. Pessoa diabética, ela em jejum já está com hiperglicemia. Aí quando ela consome carboidrato, até absorver todo o carboidrato, ela fica mais hiperglicêmica ainda. Então, quando eu estou nessa faixa aqui de hiperglicemia, é nesse momento aqui que ocorre a reação de glicosilação da molécula de hemoglobina com a glicose. E aí a hemoglobina, né, presente lá nos eritrócitos, quando a gente pega a molécula de hemoglobina, a hemoglobina normal do ser humano é chamada de hemoglobina A. E aí, quando a hemoglobina dentro do eritrócito tem em torno de 250 a 350 milhões dessa molécula em cada eritrócito, tá? E aí, quando eu estou em quadro hiperglicêmico, essa hiperglicemia aqui favorece uma ligação da hemoglobina com a molécula de glicose. E aí, a hemoglobina que se ligou com a molécula de glicose, por uma reação de glicosilação, tá bom? Vai formar aquilo que nós chamamos de hemoglobina
glicada ou hemoglobina A1C. Hemoglobina glicada ou hemoglobina A1C. Então, mesmo a pessoa sendo normal, ela vai sofrer esse tipo de reação, né, de glicosilação, certo? Mesmo a pessoa sendo normal. E a taxa de hemoglobina glicada da pessoa, ou hemoglobina A1C, uma pessoa normal, a taxa de glicosilação é de 3 a 5,7%. Ou seja, de 100% da sua hemoglobina total, 3 a 5,7%, mesmo você sendo uma pessoa normal, vai estar o quê? Glicosilado, devido aos picos de hiperglicemia que você tem após o processo de absorção daquilo que você ingeriu durante o dia. Tá bom? E um diabético? O diabético, mesmo ele estando em bom controle, ou seja, é uma pessoa que já sabe que é diabética, é uma pessoa que está controlando, tomando a sua insulina ou tomando o seu comprimidinho para regular a taxa de glicemia, né? Essa pessoa, mesmo em bom controle, ela nunca vai baixar a sua hemoglobina glicada abaixo de 6,5%. Então, em bom controle, fica entre 6,5% a 7%. Ó, se você for a uma análise laboratorial agora, você que é diabético, não é? E a sua hemoglobina glicada está entre 6,5% e 7%, você é uma pessoa que está cumprindo à risca o seu controle glicêmico. É aquela pessoa preocupada que todos os dias dosa a sua taxa de glicemia, né, controla a sua insulina, controla a sua dieta, certo? E aí sempre está mantendo a sua taxa entre 6,5% e 7%. Vai ter uma vida, né, sem problemas de nefropatia ou de retinopatia diabética, certo? Não vou falar que é uma vida normal, né, porque a pessoa tem que ficar dosando isso daí, mas é uma vida praticamente normal, sem fisiopatologias sequelantes, como é o caso do diabetes controlado. Aí é anormal, cara. Aí a pessoa realmente está suicidando quando ela não controla a sua taxa de glicemia. E o que vai fazer? A hemoglobina glicada do diabético não compensado ou não controlado, ela vai acima de 7%, fica lá 8, 9, 10, 15, 20%. Ou seja, quanto maior acima de 7%, maior é o descontrole dessa pessoa em relação à sua hiperglicemia. E quanto maior o descontrole da hiperglicemia, maior é a agressão da microcirculação, envolvendo em maiores danos na retina, na microcirculação como um todo e também nos rins, certo? E a pessoa realmente ela vai degradando muito, primeiro perdendo a visão, depois problemas nefróticos, não é? Hemodiálise e por fim. E aí, por que que o diabético, antes de descobrir que ele é diabético, ele emagrece muito? Reparem que ele tem muita glicose no sangue, tá bom? Mas eu não consigo colocar essa glicose dentro da célula. E aí, eu preciso de energia. Quando a taxa de glicose que está dentro da célula começa a baixar, e aí a baixa taxa de glicose, né, faz com que haja um estímulo da célula alfa-pancreática e a baixa taxa de glicose inibe a célula beta. Ou seja, para de produzir insulina, já não está produzindo mesmo, né, porque é diabético, ou produz e tem uma autoimunidade que consome isso daqui, e aí vai fazer com que haja um estímulo da célula alfa-pancreática, e a célula alfa-pancreática vai produzir glucagon. Então, a célula beta produz insulina e a célula alfa produz glucagon. O glucagon vai lá no fígado e faz com que o fígado quebre o glicogênio, que foi a reserva de glicose que você tinha. Você vai ficar mais hiperglicêmico ainda, se você é diabético. Não vai resolver nada.
E aí, numa terceira instância, o glucagon vai atuar no tecido adiposo. Ele pega o ácido graxo livre, né, perdão, ele pega o triacilglicerol, que foi depositado no tecido adiposo, quebra esse triacilglicerol em beta-oxidação, e aí a sua célula volta a recompor sua matriz energética de ATP. Uma molécula de glicose produz, em média, 38 ATP. Uma molécula de triacilglicerol produz, em média, 800 ATPs. Tá bom? Então, por isso que o diabético, antes de descobrir que é diabético, ele tem um emagrecimento por causa disso. E aí, a urina dele começa a atrair formigas, porque tem muita glicose. Ele fica com a boca seca, ele bebe água o tempo inteiro, porque ele está hiperglicêmico, ele precisa de manter o equilíbrio osmótico, e por causa disso o organismo dele desidrata. Ele tem que urinar o tempo inteiro, ele tem que beber água o tempo inteiro, ele sente uma fome descomunal, porque como está com baixa de glicose o tempo inteiro, é como se o organismo dele tivesse com baixa de glicose dentro da célula. É como se o organismo dele tivesse com fome o tempo inteiro. E aí ele fica comendo o tempo inteiro, bebendo água o tempo inteiro, é o famoso diabetes insípido, ele fica desregulado mesmo, urinando o tempo inteiro, emagrece. Aí ele começa a falar assim, pô, eu estou comendo muito, boca seca, emagrecimento, tonteira, fraqueza, estou com algum problema. Aí ele vai ao médico. Aí ele vai ao médico. Indo ao médico, alguém quer perguntar alguma coisa aí, pessoal? Indo ao médico, pessoal, essa pessoa vai, descobrir ali por exames, faz uma glicemia de jejum, descobre que está com alta taxa de glicose. E aí, com essa glicemia de jejum e alta taxa de glicose, essa pessoa literalmente descobre que é diabética. E aí, obviamente, ela tem que ser tratada, primeiramente com insulina, e avaliando, o médico vai ver ali o tipo de diabetes, o que está levando o quadro clínico diabético. É autoimunidade? É falência da célula beta-pancreática? É genética? É resistência à insulina? Ou seja, ela produz, mas depois produz anticorpos que destrói a insulina? E embasado nisso, ele vai promover um tratamento. Se é direto com insulina, se é com um fármaco antes, para diminuir a autoimunidade, alguma coisa do tipo, para que a pessoa possa voltar, pelo menos, ter o controle glicêmico. Tá bom? E aí a importância de sempre o médico pedir glicemia de jejum e hemoglobina A1C. Porque a glicemia de jejum é uma glicose dosada pontualmente no organismo. Ou seja, o que acontece muito? O diabético, ele desconhece tudo essa fisiopatologia que a gente estudou na aula de hoje. Então, ele quer comer doce, e ele vai lá, ele pensa que é só a questão de comer doce, né? E ele vai lá e não controla a sua glicemia, mas no dia do exame, ele vai lá e controla a sua glicemia, e aí chega no médico e fala assim, minha glicemia de jejum deu 70, tá vendo? Tô controlando, belezinha. Aí o médico pediu junto hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada deu 15%. Ele falou, não, o senhor não está controlando a sua dieta. Falei, como não, doutor? Minha glicose de jejum deu 70. Ele falou, mas a hemoglobina glicada está demonstrando que você não está controlando. Por quê, pessoal? A vida média da hemácia é de 120 dias. Se ela é de 120 dias, é um histórico de glicação que eu tenho no meu organismo de 4 meses. Se a hemoglobina glicada está acima de 7, significa que
nos últimos 4 meses, essa pessoa não controlou a sua dieta. Porque se ela controlar a sua dieta, o diabético bem controlado fica entre 6,5% e 7%. Simples assim. Tá bom? E aquela pessoa que é intolerante, ela não chega a ser um diabético, é um pré-diabético, mas é intolerante à glicose. Aí, para esse tipo de pessoa, a gente faz o teste oral de tolerância à glicose, como a gente viu no início aqui da aula, que tem para lactose, tem para frutose, também tem para glicose. É o mesmo princípio. A pessoa chega em jejum, colhe, a gente avalia a glicemia de jejum dela. Com certeza, para ela fazer esse teste, a glicemia de jejum dela vai estar acima de 100. Por isso que o médico já suspeitou que ela está com a intolerância à glicose, tá bom? Mas ela não chega a ser um diabético. Por quê? Para ser um diabético, eu tenho que estar com a minha glicemia acima de 120, tá bom? Glicemia de jejum acima de 120, a pessoa já é considerado o quê? Um paciente diabético. 120 miligramas por decilitro. Mas a pessoa que fica ali, o normal é de 70 a 100. A pessoa está entre 100 a 119. Então tem esse grupo de pessoas aqui que eu chamo de pessoas intolerantes à glicose. O que é isso? É aquela pessoa que ao longo da vida teve uma dieta desregrada, acabou, né, tendo problemas ali com as suas células beta-pancreáticas, algumas já deixaram de funcionar, ou seja, ela está produzindo pouca insulina, mas ela ainda produz. Então, a pessoa que, mesmo em dieta normal, ela não consegue mais colocar toda a glicose para dentro da célula. Então, ela sempre vai ficar hiperglicêmica, só com a hiperglicemia borderline, de 100 a 119. E aí, nesse caso aqui, é quando o médico tem a conduta de tratar essa pessoa com comprimido hipoglicemiante. Exemplo, o Glifage, certo? Ou seja, ela não é uma pessoa totalmente insulino-dependente. O que é uma pessoa totalmente insulino-dependente? É aquela pessoa que vai, né, ter ali que administrar insulina o tempo inteiro, assim controlar sua taxa de insulina. Então, ela começa intolerante à glicose, por isso ela tem que fazer o teste oral de tolerância à glicose para ver qual é o grau de intolerância dela para se promover o tratamento, certo? E é o mesmo princípio, vai em jejum, colhe. A glicemia de jejum vai estar entre 100 e 119, e aí administra uma solução concentrada de glicose para essa pessoa. E se for criança, até 39 quilos, você tem que calcular, por esse princípio, 1,75 gramas de glicose por quilograma de peso da pessoa. Então, quando a pessoa já tem 39 quilos, você já pode administrar uma garrafinha daquela de 50 gramas. E quando a pessoa já tem acima de 48 quilos, essa pessoa já pode receber o máximo, que é de 75 gramas. Tá bom? E aí o médico vai fazer essa prescrição, né, de teste oral de tolerância à glicose. Se for criança, a gente tem que fabricar ali de acordo com o peso. E se for acima de 39 quilos, já pode administrar no mínimo 50 e acima de 48, no mínimo 75 gramas, que já vem pronto. Tá? Administrou essa garrafinha em jejum, se a pessoa vai absorver a glicose, né, ela vai ter um quadro de hiperglicemia, e como ela tem resistência insulínica ou baixa produção de insulina, essa hiperglicemia dessa pessoa vai ficar um pouco maior. Então, a pessoa normal, 2 horas depois, a taxa de glicose dela tem que estar menor do que 140. Então, acima de 140, essa pessoa já é intolerante à glicose, tá bom? Então,
Seria isso daqui, ó. Certinho? Pessoa normal, glicemia de jejum após 8 horas tem que dar 100, ou menor que 100. Se ela fizer uma carga de glicose, de teste oral de intolerância à glicose, uma pessoa normal, 2 horas depois, a glicemia dela tem que dar abaixo de 140. Uma pessoa que está nesse quadro de glicemia alterada, é uma pessoa que fica variando entre 100 e 120, ou nesse caso aqui 126. E uma pessoa que tem problemas em relação a isso, quando ela toma a solução concentrada de glicose, a glicemia dela 2 horas depois, ela não abaixa abaixo de 140, fica entre 140 e 199. E aí você já detecta, né? Essa pessoa não é diabética, essa pessoa é uma pessoa que está com pâncreas em mau funcionamento, ou ela tem uma resistência insulínica por produção de autoanticorpos. Aí é onde o médico desconfia, começa a tratar e pede esse exame aqui também, ó. Anticorpos anti-insulina, anti-ilhota IAC e anti-GAD. Tá bom? Para ver se o problema dessa resistência insulínica é autoimunológico ou, se não for autoimunológico, melhor ainda, eu consigo tratar esse pâncreas apenas com dieta, certo? Se for autoimunológico, eu tenho que tratar com dieta essa pessoa e também tentar tratar a autoimunidade, que não tem cura, né? A autoimunidade é complicadíssima, certo? Mas pelo menos minimizar para essa pessoa não vir se tornar um diabético completo, certo? E aí é onde a pessoa, o médico tem a conduta terapêutica dele embasado nesse tipo de exame, certinho? E a pessoa que já é diabética, é aquela pessoa que tem uma glicemia acima de 120, nesse caso, 126, e aí está aqui, necessita de confirmação. Por quê? Eu preciso pelo menos de uma hemoglobina glicada para afirmar isso. Porque a hemoglobina glicada é um histórico de 120 dias. A glicemia de jejum é um sangue que você colheu naquele momento. E naquele momento a pessoa estava, por exemplo, com 126. Mas no dia anterior do exame, ela foi lá e comeu um ovo de Páscoa, um sorvete e empanturrou de doce. Aí seu organismo, mesmo sendo normal, ele não consegue depurar isso tudo. E aí você vai lá no outro dia no laboratório, depois de um domingo de Páscoa, ou de um final de semana alegre, que você teve de tanto doce na sua vida, o que vai resultar? Sua glicemia de jejum vai dar alterada, mas a sua hemoglobina glicada vai apontar valores abaixo de 5,7%. Ou seja, você é uma pessoa normal, só está com glicemia alterada por um possível excesso de final de semana. Acontece, tá? Então, por isso que diabetes acima de 126 em jejum necessita de confirmação. Aí, o que é o verdadeiro diabético? Ele está acima de 126 e a hemoglobina glicada do cara está lá 10%, 15%, ou seja, aí sim é diabético. Certinho?